é mais acometido em idoso ou em jovem? Fala de novo, repete, por favor. A falta de cartilagem no joelho, o que isso Gera. Vamos fazer o seguinte, é, eu vou continuar, aí vocês podem anotar as perguntas, e aí a gente conversa no final, pode ser assim? Se for algo ali no meio do caminho ali da explicação, beleza, tá? Mas senão a gente vai ficar aqui perdendo mais tempo e a gente perde a continuidade do raciocínio ali. Tá bom, Vitória? Pode ser? Todo mundo já entrou? Tinha mais gente aqui, acho que tinham 20 pessoas. Ô, Juliana, tá gravando. Eu botei a outra live, outra videochamada, eu tinha posto para gravar, tá aqui gravando. Segundo o Zoom, tá terminando de gravar, né? Então, disse que salvou aqui. Espera aí. Todos aí? Quem tá faltando, avisa, por favor. Eu acho que tinha mais gente, não tinha não? Sono dá, hein? Pô, Hã? tô dormindo todo dia, toda hora. Aí eu falo 10 minutos na live e dá sono. Pô, então, cara, Pô, então a culpa sou eu, é isso? Espera aí. a parada é melhor do que Rivotril, cara. Pô, Ah, é acalmamento, bom? vontade de dormir. É melhor do que Então eu Rivotril. vou, eu vou gritar então para não ter ouvido você não Pô. dormir. Vamos lá. Então, em relação à classificação, eu acho que caiu aqui, né? Então, o grau 3 vai ser onde a gente já começa a ter mais sintomas, né? O paciente começa a ter mais sintomas, que a deformidade aumenta, já há uma esclerose subcondral, que seria a degeneração e a exposição do tecido subcondral, né? A cartilagem, isso é uma coisa interessante e até é, leva a um raciocínio em relação a isso. A cartilagem é um tecido aneural, ou seja, não há inervação na cartilagem. Então, como é que o paciente sente dor? Qual o motivo do paciente sentir dor? Né? Então, nesse momento, o grau 3, quando há uma esclerose subcondral e há uma exposição do tecido subcondral, que já é osso, né? A gente já começa a ter um pouco mais de sintomas, mas antes há um processo inflamatório, né? E outras estruturas vão estar sendo acometidas aí. Né? Então, grau 4 é um notável estreitamento do espaço articular e a severa esclerose subcondral define a deformidade do contorno ósseo e presença de grandes osteófitos. Tá? A gente pode ver aqui nessa imagem, né? O grau 1, que é um ligeiro estreitamento, né? Mas a gente não consegue ver notadamente, né? Aqui já começa a ter um sinal de osteófito, vocês conseguem ver aqui essa proeminênciazinha aqui, isso aqui é o côndilo medial, tá? Aqui já começa a ter um pouco mais de esclerose, essa parte branca, esbranquiçada aqui já é a esclerose. Aqui já é uma diminuição importante do espaço articular, né? Associada a uma esclerose, que é essa parte mais esbranquiçada, né? E osteófitos marginais, né? Que é essa deformidade aqui, essa irregularidade aqui do contorno ósseo, tá? Então, nessa imagem aí dá para a gente ver os 4 graus aí de osteoartrose.
tá? Então, apesar dessa classificação radiográfica, auxiliar no diagnóstico da osteoartrose, os critérios clínicos descritos na osteoartrose são dor e limitação de mobilidade, né? Função. É isso que vai estar associado ao nosso trabalho, né? Então, a radiografia ela acrescenta para a gente poder saber qual condição que o paciente está, né? Até mesmo para poder traçar sobrecarga articular, se vai colocar mais carga ou não, né? Mas a gente vai pensar muito mais na perda de função e na dor do que no achado radiográfico, né? Então, a gente está falando de função e dor. Então, a gente tem que diminuir a dor para poder melhorar a função, né? Não necessariamente o paciente está com grau 3 ou grau 4, ele vai ter dor ou vai ter perda de função. Não existe essa relação direta de alteração tecidual com perda de função, né? Ou com sintoma, né? Ou com quadro doloroso. Então, aqui um joelho normal e aqui o joelho com a diminuição de espaço e osteófitos marginais aí, tá? Então, critérios de classificação segundo classificação clínica. Então, isso aqui vai ser importante quando o paciente chegar lá no nosso consultório, sem um pedido médico, né? Lá na clínica escola é assim, sem pedido médico, mas relatando. Isso aqui é o que o paciente relata. Como é que o paciente está se sentindo, né? Então, ele diz que tem uma dor pela manhã, principalmente, mas depois que se movimenta, melhora, né? É um quadro álgico que normalmente começa no compartimento medial. Você viu que naquelas imagens ali, normalmente a diminuição do espaço articular ela inicia no compartimento medial. O paciente tende a fazer um varismo, tende a levar a uma deformidade em varismo, né? Isso é uma alteração biomecânica, né? Se aumenta o momento adutor, se aumenta a reação, a força de reação do solo, ela começa a aumentar o varismo dinâmico. Então, você aumenta a sobrecarga articular no compartimento medial. Então, normalmente, essa dor ela se inicia no compartimento medial do joelho. Então, o paciente acima de 50 anos, né, com dor principalmente pela manhã, que melhora o movimento. Essa dor normalmente é medial, pode ser uma dor posterior, poplítea, pode, né? Você vê ali o joelho do paciente, ectoscopicamente falando, né? Olhando o joelho do paciente, tem um alargamento, um pseudoedema, né? Quando você coloca a mão, crepita, aquela sensação de areia dentro do joelho, né? Em alguns casos, há uma diminuição da amplitude de movimento. Então, tudo isso são características de um processo de artrose, né? Então, se o paciente está relatando um quadro doloroso associado a uma rigidez articular pela manhã, alargamento ósseo muitas vezes aparece, pode não aparecer também, diminuição da ADM, que pode aparecer ou não, mas principalmente um quadro álgico no medial, uma rigidez articular, principalmente pela manhã, ou quando fica muito tempo parado e quando vai se movimentar, né, e melhora o movimento. Então, a gente já pode pensar numa osteoartrite do joelho. Tá? Ô, Thiago, Sim. essa característica aí de rigidez pela manhã aí, no caso, é uma característica ou tem alguma, ali mais ou menos, menor que 30 minutos ali, né? Então, isso daí é uma característica ou tem uma enzima, sei lá o que? Sim. Há uma diminuição da lubrificação articular, né? A lubrificação articular ela é dada pelo movimento. Então, o movimento é que gera, né, que produz líquido sinovial. Então, associado a uma degeneração da cartilagem, quer dizer, é o contato articular que vai gerar a produção do líquido sinovial. Então, já há um déficit de tecido ali. Então, já há uma rigidez natural. Então, associado à imobilidade, isso aumenta. Então, principalmente pela manhã, por quê? O paciente acabou de acordar. Ou então, quando o paciente... enfim, tinha um paciente agora recente que eu estava atendendo ele de manhã, eu tive que mudar porque ele saía do atendimento e ia para São Cristóvão, saía aqui de Itaipu, ia para São Cristóvão, de carro, dirigindo, muito tempo parado. Chegava lá com dor, saía super bem da sessão, mas ficava muito tempo no trânsito parado. Os primeiros movimentos ali, muito doloridos. E aí depois, quando ele ia caminhando, ia fazendo, assim, o trabalho dele é muito ativo, fica muito tempo em pé, sobe dessa escada, ia melhorando, né, com o passar do tempo. Então, eu tive que mudar, atendi ele à noite para que eu tivesse uma janela terapêutica
né? Para que a gente pudesse evoluir com os exercícios. Vocês vão ver mais à frente que vai ser a nossa principal conduta, né? Que são exercícios direcionados aí. Tá? Respondido? Valeu, show. Então, é uma condição crônica, né, com uma evolução lenta e progressiva, então, assim, não há uma melhora. Se o paciente hoje, sei lá, pela classificação lá radiográfica, ele é um grau 2, grau 3, ele não vai regredir, vai sair de grau 3 e vai para grau 2. Isso não acontece. Uma vez, na melhor das hipóteses, ele vai se manter ali com aquele quadro de degeneração, de alteração tecidual, né? Mas não há uma regressão, muito pelo contrário, há uma progressão do desgaste, da degeneração articular, se não houver um controle disso aí, né? Um tratamento, principalmente através de exercícios, né? Então, acomete a superfície articular, né? Tipo femoral, o osso subcondral, quando já há uma exposição maior, né? Ou quando há uma degeneração maior, e as estruturas adjacentes, né? Cápsula, menisco, sinóvia, tendão. Então, essa é a principal explicação para um paciente agudo, né? Então, a primeira vez o paciente começou a sentir dor, nunca teve nada, paciente relativamente jovem, 50 e poucos anos, ativo, e começou a desenvolver uma dor no joelho, e ao exame de imagem, está ali grau 2, enfim, não há uma degeneração tão agressiva assim, uma exposição do tecido subcondral para que justifique uma dor tão aguda, né? Então, é o processo inflamatório e é a inflamação, né, uma reação química dessas estruturas, né, que são inervadas, né? Cápsula articular, menisco é vascularizado também, né? Uma parte do menisco é vascularizado, né? Outra parte não. Então, a gente vai conversar um pouco sobre menisco também. Então, tem área vermelha, rosa e área branca, né? Que são as partes vascularizadas. Então, essas estruturas, num paciente mais agudo, né, que não há uma exposição subcondral, quando há na classificação lá radiográfica, não é uma condição tão severa, pela inflamação, por uma reação química dessas estruturas é que se explica o possível quadro doloroso, né? Então, a gente vai ter que controlar esse quadro inflamatório para que a gente possa evoluir com o paciente para, né, exercícios, enfim. Então, essa é uma imagem, enfim, uma animação, né, de um joelho sadio para um joelho com uma osteoartrite, mas aí nesse caso aqui já há uma exposição de tecido subcondral. Espera aí, que tem um cão, minha esposa não está em casa, está aqui fora. Dá licença, espera aí, só um minutinho. Ai, meu Deus. Fica pulando, cara. É um boxe, é um filhote de boxe e fica pulando no meu colo aqui. Então tem essas coisas, né? Tem gente que dá aula aí e a criança vem na cabeça, né? Como eu não tenho filho, meu filho é um de 4 patas aqui, ele fica pulando no meu colo porque está sozinho. Enfim, esse aqui é uma avaliação clínica. Então, a gente vai fazer uma avaliação clínica e funcional. Então, segundo o Colégio Americano de Reumatologia, esses são os principais sintomas para que a gente, como a gente já conversou anteriormente, os principais sintomas que o paciente vai chegar no seu consultório e vai apresentar, né? Então, dor e osteófitos marginais, isso seria ao exame de imagem, né? Se ele trouxer um exame de imagem. Então, essa rigidez matinal que não passa de 30 minutos, crepitação articular, né, o movimento ativo. Então, quando o paciente faz a flexo-extensão do joelho, apresenta uma crepitação, né, que seria essa sensação de areia dentro do joelho ali. Alguns alunos aí tiveram contato com pacientes com gonartrose, né, que procuraram a gente lá, e na avaliação a gente viu bem claramente esse quadro, né? Então, esses pacientes normalmente têm idade igual ou superior a 50 anos, né? Então, aqui a classificação radiográfica. Então, aqui a gente está vendo, são sinais que o paciente que esse paciente vai apresentar para você na hora da avaliação, né? Então, você já vai ter uma ideia do que esse paciente tem, né? Vai ver lá o exame de imagem, mas como a gente falou, o exame de imagem, ele não necessariamente ele vai ser fundamental para o nosso tratamento, uma vez que a gente não pensa em estrutura, a gente vai pensar em função, né? Então, sendo assim, a Sociedade Internacional de Pesquisa em Osteoartrite
tanto a Sociedade Internacional de Osteoartrite quanto a Europeia, eles fizeram alguns estudos e o levantamento de qual seria a melhor conduta para o tratamento da osteoartrite do joelho, né? Então, quando a gente pensa em função, como a fisioterapia vai pensar em função, não em reabilitar a estrutura do paciente, quer dizer, a questão da cartilagem, a gente não vai regenerar essa cartilagem, a gente pensa em função, nada mais justo do que a gente preconizar avaliações funcionais, ou seja, testes funcionais, né? A gente chegou a fazer com alguns pacientes lá na clínica, nesse curto tempo que a gente ficou lá, né? Então, fizeram um levantamento de quais seriam os melhores testes funcionais, ou os mais indicados para esse tipo de paciente, né? Seja com artrite, osteoartrite do joelho ou do quadril, né? Então, esse aqui é um quadro. Então, aqui seria uma relação da atividade que o paciente faria e qual teste, são testes já reconhecidos, né, com evidência científica, enfim. Então, fizeram uma série de testes e levantaram as atividades, né, enfim, as funções que o paciente executa, né? Então, caminhar por pequenas distâncias, subir escada, né, sentar e levantar, e a relação com qual teste que estaria relacionado com essa atividade funcional. Então, dentre os testes que foram, dentre os 5 testes que foram eleitos aí, o teste do sentar e levantar por 30 segundos e o Get Up and Go, que vocês já tiveram contato também, foram 2 testes que foram eleitos e foram recomendados tanto pela organização ou pela Instituição Internacional de Osteoartrite, de Pesquisa em Osteoartrite, quanto pela Europeia. Então, seriam 2 testes aí que a gente pode fazer na nossa prática clínica e são super simples, né? Então, o teste de sentar e levantar, eu vou explicar mais à frente, e o teste do Get Up and Go, são 2 testes bem funcionais, né? Que é caminhar pequenas distâncias, e o sentar e levantar, que é um movimento que o paciente vai fazer invariavelmente, né? Então, é um teste bem funcional e a gente tem a gente consegue transpor, né, para a vida diária do paciente, né? Então, o teste de sentar e levantar, só para explicar aí, o paciente vai ficar sentado numa cadeira de mais ou menos 44 centímetros de altura, braços cruzados na linha do peito, tá? Ele vai sentar e levantar o máximo de números, o máximo de repetições possíveis dentro de 1 minuto, de 30 segundos, melhor dizendo, tá? Eu não botei aqui os 30 segundos, mas durante 30 segundos o paciente vai fazer o máximo de número de repetições possíveis. A gente vai fazer um treino e 2 testes, tá? Tem valor preditivo disso, mas vai depender muito do paciente, se ele é mais idoso, se não é mais idoso. Então, é uma análise biomecânica até, se há desvio dos ombros, do quadril, se o paciente se apoia ou não. Mas a gente pode ter como parâmetro o número de vezes por 30 segundos. Tá? Então, o paciente fez lá 10 vezes, então daqui a 2 meses a gente testa novamente e vê lá, foi 13 vezes, 14 vezes ou 25 vezes, né? Quase uma vez a cada segundo, né? Então, isso é um bom parâmetro e é um parâmetro funcional para a gente ter com o nosso paciente, né? Para a gente poder evoluir com o nosso paciente. O outro teste é o teste do Get Up and Go, né? Então, é um teste simples também. O paciente vai estar sentado, ele vai levantar, vai caminhar por 3 metros, vai voltar e vai sentar. A gente vai fazer um treino e depois vai fazer 2 testes valendo, faz uma média aritmética aí, ponderada, e existem valores preditivos, né? Mas também, mais uma vez, se o paciente usa bengala ou não, né? Se ele é muito idoso ou não, mas isso aqui já é um parâmetro. Então, até 10 segundos para adultos saudáveis. Então, se você for pegar um jovem, esse meu paciente que tem 54 anos, né? Jogava tênis, enfim, tem um sobrepeso? Tem, mas é relativamente jovem se for pensar no acometimento, né? Acima de 50 anos, né? Na idade de acometimento desses pacientes. Então, 10 segundos para adultos jovens, saudáveis, independentes, sem risco de quedas, né?
Então, 12 segundos para pacientes idosos comunitários, ou seja, pacientes que são independentes e que fazem suas atividades na comunidade ali, não fazem grandes caminhadas, mas que conseguem uma padaria, numa farmácia, comprar um pão, né? De 11 a 20 segundos já são pacientes mais frágeis, né? Idosos mais frágeis, que têm uma independência parcial e têm um baixo risco de queda, né? Esse teste é muito utilizado para risco de queda em idosos também, né? Como é muito funcional, e a gente está tratando de paciente que é relativamente idoso, né? Então, são pacientes acima de 50 anos, então a gente pode ter esse teste como um parâmetro, um bom parâmetro, né? Então, acima de 20 segundos, são pacientes mais dependentes, né? São idosos mais dependentes e com déficit motor importante, né? Então, tem um alto risco de queda. Então, mais uma vez, a gente vai fazer esse teste e vai reavaliar depois de 12 semanas, enfim, já um tempo de atividade, exercício, né? 12 semanas para a gente poder ter, já é uma questão fisiológica, né? De a gente ter algum tipo de alteração ou de adaptação musculoesquelética, né? Com trabalho de fortalecimento muscular. Então, no exame físico, a gente vai avaliar esse paciente, vai fazer a inspeção, né? Vai olhar ali se tem um pseudoedema, palpação, se tem dor na palpação, amplitude de movimento, se há uma perda de amplitude de movimento ou não, pode não estar associada a uma perda de amplitude de movimento, né? Força muscular, a gente vai testar lá o teste de força muscular, como a gente já viu lá no nosso estágio, mas existem formas mais acuradas, né? Que seriam os testes isométricos, né? Os dinamômetros isométricos ou os isocinéticos, né? Isocinético a gente não tem acesso, que é um aparelho de 300 mil reais, 400 mil reais. Mas o dinamômetro isométrico é uma célula de força, é bem possível e a gente consegue achar até bem barato, assim, menos de R$1.000 a gente consegue comprar pela internet aí. Então, dois músculos que são chaves aí seria o quadríceps e a musculatura do glúteo, né? Que são músculos chaves aí no nosso tratamento, tá? Então, a gente vai testar a amplitude de movimento, né? Com goniometria. Vocês estão me ouvindo aí, não? Sim? Porque deu aqui que minha internet tá ruim. Caiu aí, eu acho que eu caí. Liguei o celular também, tava... Deixa eu ligar aqui meu celular, cara. Espera aí, para não cair isso aí. Eu tô com os dois aqui, no 4G e na internet. Porque a internet aqui em casa, eu vou ter que colocar no celular, porque a internet aqui em casa ela tá oscilando muito. Mas vocês estão me ouvindo, né? Vamos lá. Tudo bem aí? Tá todo mundo me ouvindo? Dá um joinha aí. Beleza. Então, a força muscular a gente pode avaliar tanto lá aquele teste, que é o teste de Kendall lá, mas isso é extremamente subjetivo, né? Então, métodos mais acurados, né? Seria tanto o dinamômetro isométrico, né? Que esse é mais acessível. Existe o handheld, né? Que é um aparelhinho que vai calcular quilograma-força, ou então célula de carga também, que é uma outra forma e é mais barata ainda para a gente avaliar. A gente vai mensurar e fazer um comparativo com o lado sadio ou contralateral, e uma diferença de 10% de um lado para o outro vai ser uma diferença significativa, né? Então, é o parâmetro que a gente vai ter aí para que haja ou não um déficit de força da musculatura, seja do quadríceps ou de outros músculos aí. Quando a gente fala de quadríceps e glúteos, são músculos aí chaves no nosso tratamento e que há uma relação com o desencadeamento ou não de uma osteoartrose ou até o agravo dessa osteoartrose. Se o paciente já tiver uma osteoartrite e houver uma fraqueza na avaliação, houver uma fraqueza do quadríceps principalmente, esse paciente ele tende ou a desenvolver, aumentar o risco a desenvolver uma osteoartrose, ou se já existe uma osteoartrose, de agravar esse quadro, né? Então o quadríceps ele vai ser um músculo chave aí, né? É o que vai suportar
a dissipação, ou que vai suportar as cargas da articulação de joelho, né? Então, o quadríceps é um músculo que ultrapassa, que atravessa a articulação do joelho. Então, ele é fundamental aí para suportar as cargas compressivas e as cargas do dia a dia, né? Seja de atividades diárias ou seja de atividades esportivas, né? Então, o quadríceps vai ser um músculo fundamental aí no nosso tratamento, tá? Na avaliação também é importante a gente ver o mecanismo extensor do joelho, tanto o agachamento quanto a extensão em cadeia cinética aberta. Então, seria a gente avaliar, ver se o paciente tem sintoma quando ele executa um agachamento, em que momento que esse paciente tem dor, né? Se quando ele agacha até 45 graus, ele sente dor ali, ou então só a partir de 90. Então, mais para que a gente tenha um parâmetro, né? E que lá no nosso tratamento a gente possa trabalhar isso aí, né? Se o paciente ele não consegue agachar até 90 graus, a gente vai trabalhar ali entre 45, 60 graus, até que a gente possa atingir, né, amplitudes mais avançadas, né? Que a gente consiga agachar um pouco mais. E mesma coisa para a extensão. Se o paciente sente dor nos últimos graus ou nos primeiros graus, né, ou não, a gente vai trabalhar com esse paciente dentro da amplitude de movimento assintomática, né? Esses aqui são alguns questionários que eu vou passar para vocês. Na verdade, eu vou passar para vocês o WOMAC, que é um questionário para osteoartrite de joelho. Eu vou mandar para vocês no grupo, vou deixar lá, tá em PDF, eu vou deixar lá para vocês darem uma olhada, mas é um questionário estritamente para osteoartrite de joelho e de quadril, tá? Então, são algumas perguntas relacionadas à rigidez articular, a rigidez articular, as atividades, ao quadro doloroso do paciente, enfim. Isso eu vou passar para vocês e depois a gente vai conversar com mais calma sobre isso, tá? No outro momento. Essa interpretação, tá? Tratamento fisioterapêutico. Então, assim, como eu falei já anteriormente, as intervenções passivas, elas vão ser o pior caminho, tá? Não que a gente não possa fazer o uso do TENS, tá? Mas vai ser o pior caminho. Em algum momento a gente vai ter que fazer exercício com esse paciente. Como eu falei anteriormente, o fortalecimento da musculatura do quadríceps ele tem uma relação muito direta com a melhora desse paciente, tá? Mas não só do quadríceps, mas fortalecimento da musculatura de membros inferiores de uma forma geral, né? Então, a intervenção passiva ela vai ser uma escolha quando o paciente está muito assintomático, ou até mesmo a gente negociar com esse paciente, fazer um TENS, mas fazer o TENS executando uma extensão do joelho, né, numa amplitude assintomática, por exemplo, né? Então, ultrassom, laser, não tem nada nenhuma comprovação científica assim que nos leve a utilizar, né? Mas o TENS ele realmente melhora o quadro doloroso e é uma possibilidade para que a gente tenha essa janela terapêutica e consiga colocar na conduta do nosso paciente exercícios de fortalecimento, né? A orientação, seja ela nutricional, seja a orientação em relação às atividades da vida diária, né? Vão ser fundamentais para esse paciente também. Tá? Uma cartilha, orientação de exercícios em casa, em domicílio, né? Atividade de alongamento. Então, tudo isso vai estar dentro do nosso tratamento. Tá? Emagrecimento, para diminuir a sobrecarga, e exercício físico, né? Então, esse paciente ele tem que estar ativo, né? Então, esse foi um estudo, uma meta-análise que fizeram, foi publicado na Cochrane, né? Que é a importância do exercício na osteoartrite de joelho, né? Então, a osteoartrite de joelho é um importante problema de saúde pública, que é uma causa, enfim, como eu já falei, uma incidência muito grande, né? Uma prevalência muito grande, que reduz a função física e diminui a qualidade de vida desses pacientes, né? Tem uma relação com o envelhecimento, né? Então, prevê-se que o envelhecimento da população aumente, né? Então, essa prevalência de osteoartrite tende a aumentar, né? Com o envelhecimento da população. Então, nenhuma cura para a osteoartrite, como eu falei anteriormente, é conhecida, né? Então, a estrutura, se já houve uma degeneração, não vai se regenerar. Então, o uso de glucosamina e essas
cartilagem de tubarão, não tem nada que comprove que haja uma regeneração desse tecido, né? Mas o que é certo e o que todas as organizações que estudam a osteoartrite no mundo recomendam é a atividade física, né? Então, são as diretrizes internacionais aí, é a intervenção através da atividade física. Pode usar fármaco anti-inflamatório no quadro agudo? Sim, sem problema nenhum. Mais uma vez, para que a gente tenha uma janela terapêutica e possa entrar com os exercícios, propriamente ditos, né? Então, o objetivo era verificar se o exercício físico era benéfico para o estudo, né? Se o exercício físico era benéfico para o alívio da dor e melhora da função dos pacientes. Então, foi uma revisão sistemática, então vários estudos de alta qualidade indicaram que o exercício terapêutico em terra, né, ou seja, sem ser dentro d'água, tem um benefício importante a curto prazo e que se sustenta por 2 meses, né, após a interrupção desse tratamento. Então, mais uma vez, a gente vê que o exercício vai ser a melhor conduta para o tratamento do nosso paciente, né? Então, isso aqui é um quadro desse mesmo estudo, né? Então, eles fizeram esse guideline, né? As recomendações, né, para osteoartrite de joelho. Então, exercícios na água, né? Self-management, ou seja, educação de autocuidado, né? Então, as orientações que a gente vai passar para o paciente, né, de autocuidado, de exercícios em casa, de alongamento, de ser ativo, né? E uma terapia baseada em exercícios, orientação em relação à perda de peso e exercícios de treinamento de força, né? Então, nesse estudo, eles fizeram um levantamento em relação ao quanto que os exercícios e o emagrecimento foram importantes em relação a 2 desfechos clínicos, seria a dor e a função, né? Então, várias estratégias foram tomadas, né? O uso de anti-inflamatório, de analgésico, exercício, emagrecimento, educação, dentre outras, né? Mas esses foram que tiveram mais resposta, né? Então, eles levaram em consideração não um dado estatístico, mas o tamanho do efeito. O tamanho do efeito vai ter uma relação clínica, né? Então, quando o tamanho do efeito ele é maior que 0,8, ele é um tamanho de efeito grande, né? Quando é acima de 0,5 é moderado e quando é até 0,2 ele é um tamanho de efeito pequeno. O que seria o tamanho de efeito? É o quanto que esse tratamento ele melhora clinicamente o paciente, né? Então, quando a gente pensa em dor e função, né, esse paciente está tendo uma melhor qualidade de vida, né? Então, o exercício, ele tanto para dor quanto para função, ele foi aqui acima até de um ganho moderado, né? Então, é significativamente relevante, assim. A atividade física ele vai ser bem relevante. O emagrecimento também houve uma melhora, mas não tão significativa quanto a atividade física, né? Então, mais uma vez, a gente vê que o melhor caminho é o exercício físico para esse paciente, né? Essa é uma recomendação também, só corroborando com a Organização Internacional de Pesquisa em Osteoartrite. Essa organização é a EULAR, que é uma organização europeia. Eles também fizeram um estudo e sugeriram algumas recomendações em relação à atividade física, né? Eles fizeram um estudo onde eles dividiram aqui por qualidade de estudo, né? Então, a 1A seria meta-análises com alto índice de evidência, né? Então, se a gente for ver aqui nesse quadro, pessoas com osteoartrite e que fizeram um treino de fortalecimento muscular, treinos aeróbios ou exercícios de ganho de mobilidade, enfim, todos os estudos com alto índice de qualidade de evidência, eles indicam a atividade física como a melhor conduta para o tratamento desse paciente, né? Assim como a educação e perda de peso, a mesma coisa, ó. 1A seriam as meta-análises randomizadas, né? Então, ensaios clínicos randomizados. Então, seriam os estudos de melhor qualidade científica. Então, mais uma vez, isso foi um estudo publicado pela Organização Europeia de Osteoartrite,
Então, tanto a perda de peso quanto os exercícios físicos são atividades onde a gente vai ter que trabalhar com o nosso paciente, tá? A gente tem mais 1 minuto e 15 segundos. E aqui eu já iria entrar no tratamento propriamente dito, né? Como eu já falei anteriormente, a importância que se tem do fortalecimento do quadríceps, né? Para o tratamento desse paciente, né? Então, são algumas publicações, né? Tanto nessa revista que eu já falei anteriormente, que é uma revista de pesquisa internacional, pesquisa em osteoartrite. Então, a perda de força do quadríceps, ela vai aumentar significativamente o risco de desenvolvimento de osteoartrite no joelho, né? Então, isso é uma revisão sistemática. Então, são vários estudos dentro da área, estudos que levaram em consideração a perda de força e a relação com a osteoartrite, né? A perda de força do quadríceps com a osteoartrite. Então, esses pacientes que têm uma fraqueza importante do quadríceps, eles vão ter um risco maior de desenvolvimento da osteoartrite do joelho, né? Esse foi um outro estudo com 5.000